campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Fonte Viva, que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos propósitos, que Jesus abençoe as nossas reflexões, para que possamos aprender uns com os outros. Hoje, capítulo de número 128, que tem como título Não rejeites a confiança. No subtítulo, uma frase do nosso irmão Paulo de Tarso, que está lá na sua epístola aos Hebreus, capítulo 10, no versículo 35, em que Paulo diz: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Galardão com um sentido de recompensa, de prêmio. Então, nós vamos dar uma visitada, uma olhada, nessa epístola de Paulo aos Hebreus. E vamos ler a partir do versículo 30, para nós entendermos e chegarmos ao versículo 35. Paulo escreveu essa carta aos Hebreus porque estava muito preocupado com os irmãos que estavam se distanciando do aprendizado do Cristo. Muitos deles recuando da proposta de aprendizado, da ideia da renovação íntima, da ideia dessa reconstrução a que todos nós estamos destinados. E Paulo se fazia preocupado com isso, porque muitos irmãos olhavam ao passado e estavam retornando às ideias ainda de aprendizados do Velho Testamento. E Paulo explicava nessa epístola que com o Cristo agora a renovação se dá de um olhar mais profundo sobre o amor uns dos outros, de uma nova forma de amar ao outro, com paciência, com dedicação, com esforço, olhando para o próximo como um irmão em aprendizado também, do respeito que todos deveriam ter pelos seus irmãos de caminhada, e não somente aqueles que frequentavam as igrejas, os irmãos da comunidade, da sociedade. Então Paulo estava justamente escrevendo a sua epístola aos Hebreus com essa preocupação, com esse esforço de mostrar a todos eles o quão é importante amar a todos os irmãos. Diz assim na epístola: Porque bem conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, foste feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós percebemos aqui um grande esforço de Paulo, meus amados? Porque ele está escrevendo aqui aos judeus que têm, na sua essência, um aprendizado diferente do que Paulo estava passando.
Mas Paulo, com a sua dedicação, com o seu esforço, com o seu amor ao Cristo, se esforça ao máximo para dizer a esses irmãos que a nossa fé precisa ser reconstruída. É muito lindo o trabalho de Paulo de Tarso. E agora nós vamos ver o comentário de Emmanuel a essa epístola de Paulo aos Hebreus. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. Muitas vezes o progresso aparente dos cruéis. A palavra ímpios tem o sentido de cruéis. Desencoraja o fervor das almas tíbias, das almas que titubeiam, das almas ignorantes, que ainda não alcançaram o esclarecimento necessário. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca aureolado de louros. Então diz Emmanuel, constrange-se o crente frágil, duvida o crente frágil, cria uma dúvida diante dele quando ele percebe o malfeitor que se destaca. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão, alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos. Por prêmio terrestre, as laboriosas empresas a que se consagraram receberam apenas o sepulcro faustoso em que se sobressaem na casa fria da morte. Não rejeites a fé porque a passagem educativa pela terra te imponha a visão aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, sê generoso, otimista e dirigente no bem. A carne é apenas tua veste. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza com Cristo, e aguarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã. Que texto lindo, meus irmãos. Porque Emmanuel aqui nos lembra, né, de quantos irmãos equivocados nos poderes, nos apegos aos bens materiais, ao ouro, vislumbraram uma vida terrena, mas dedicaram-se aos equívocos. Equívocos esse em que nós temos oportunidades de aprender e não de possuir para sempre. O que nós possuímos para sempre é o que Emmanuel nos fala. São as nossas conquistas da alma, são as nossas conquistas do nosso espírito imortal, do nosso espírito que está mais uma vez aqui reencarnado para aprender, para educar-se. E a doutrina espírita nos ensina isso. Além de nos consolar das nossas aflições, dos nossos medos, das nossas angústias que trazemos de um espírito que vem construindo uma história milenar, mas mais do que isso,
ela nos mostra como reconstruir esse espírito. Ela nos mostra e nos conforta da esperança que fala Paulo aos Hebreus e da esperança que Emmanuel nos traz nesse texto belíssimo. De que está nas nossas mãos as decisões que nós vamos ter hoje, nesse dia, refletirá no nosso futuro. Por isso o Cristo nos convida a olhar para o nosso próximo como uma oportunidade grandiosa de amor, de uma oportunidade grandiosa de refazermos melhor do que fizemos ontem, de aproveitarmos esses irmãos como os amados enviados pelo nosso Pai, para agora juntos aprendermos nessa escola divina. Muito obrigado, meus irmãos, por esse capítulo lindo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site